Então, irmãos, nós estamos falando sobre a vida de Jesus. Nós começamos o ano passado e vamos continuar até o momento que o nosso Senhor Jesus, no livro de Atos, ele vai assunto ao céu. Pode ser que a gente fique aí um bom tempo estudando a vida de Jesus aos domingos à noite. Então, o que nós vimos, né? Nós vimos que Jesus, ele saiu para o ministério dele, e foi batizado. Depois que ele foi batizado, foi ser tentado lá no deserto. Saído lá daquela tentação, ele chamou os seus primeiros discípulos. Ali começa realmente, né, o ministério público dele, chamando aqueles discípulos, aqueles primeiros 5, e depois ele vai lá, faz aquele milagre nessa cidade que nós vamos ver hoje, que é a transformação da água em vinho. Depois ele vai lá para Jerusalém, tem aquele encontro noturno com o Nicodemos, onde ele ensina a salvação para aquele homem, né, que estava tantos anos dentro de uma sinagoga, de um templo, e ele não sabia como ir para o céu. Já pensou ficar tantos anos numa igreja e não saber o caminho para o céu? Mas, como disse aquele, como é que eu vou saber se ninguém me ensinar? Não é assim que o eunuco fala? Como é que eu vou saber se ninguém me ensinar? Então Jesus ensinou Nicodemos o caminho da salvação, mostrou que a salvação é Ele próprio, que é Cristo. Cristo é a salvação. E ali ficou em Jerusalém, operou alguns milagres maravilhosos, né? E depois ele foi lá para realizar aqueles batismos, que não ele, mas seus discípulos batizavam muitas pessoas, afluíam muitas pessoas para ouvi-lo, para poder ser batizado. Ele teve aquele testemunho do João Batista, e depois de um tempo ali naquele ministério à beira do Jordão, ele volta para Galiléia. Então, se você pegar o capítulo 4 aqui, bem no comecinho, vá lá comigo, o que você lê aqui, né? Diz assim no versículo 3, que ele deixou a Judéia e foi para onde? Foi para Galiléia. Mas era preciso parar no meio do caminho, mas era necessário passar em Samaria. Então a gente pode imaginar o seguinte, que apesar de que ele começou, né, os seus milagres lá na Galiléia, rapidamente, né, ele vai para a Judéia, fica um tempo lá na Judéia, e aí decide voltar para a Galiléia. Pode ser que durou semanas ou até meses, do dia que ele conversou lá com Nicodemos, até, meus irmãos, ele voltar para casa novamente. Mas antes falou com a mulher samaritana, ela foi salva, pela salvação daquela mulher, muitas outras pessoas foram salvas. Ele está voltando para casa, ele está voltando para a Galiléia. Agora olha o que diz aí esse capítulo 4 e versículo 43. 2 dias depois, ele partiu dali, da onde? Da cidade de Samaria, onde os samaritanos creram nele, e ele foi para a Galiléia. Então ele está voltando para casa. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a cura do filho desse homem nobre, desse oficial do rei, que morava lá na cidade de Cafarnaum. Sobre essa cura que nós vamos falar hoje. Nós aprendemos nessa cura que a palavra de Deus, a Bíblia, é isso mesmo, é isso que você está segurando aí na sua mão, né? Que a palavra de Deus é tão poderosa quanto a presença dele. A palavra de Cristo é tão poderosa quanto a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos isso de uma forma bem clara. Como isso nos anima a ler a Bíblia, absorver as promessas que Deus tem dentro da palavra dele e poder dizer assim, eu leio, eu creio, eu adoro a Deus, porque eu sei que ele fala no meu coração através da sua santa palavra. Porque é isso que ele ensina hoje para esse homem tão importante, que não sabia como adorar a Deus e aprende aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos estudar a cura do filho desse nobre. E aqui ele voltando para Galiléia, então, lá está ele voltando, versículo 44, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia,
os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Aqui, irmãos, essa palavra no versículo 44 é uma palavra que cabe bem, não somente porque está escrito na palavra de Deus, porque uma igreja, por exemplo, ela tem que se ater a essa grande verdade. Olha o que está escrito no versículo 44. Você consegue ler aí, né? Que um profeta, ele não tem honra onde? Na sua própria terra. Jesus, ele nasceu em Belém, mas logo menininho ele foi levado para Nazaré. Ele não conhecia Belém, ele, a pessoa dele. Ele cresceu nas ruas de Nazaré. Ele cresceu, os amigos dele eram de Nazaré, e Nazaré fica na Galileia. Então, veja, ele está voltando para casa. E ele está dizendo, quem que disse isso? Que um profeta não tem honra na sua própria pátria? Jesus. Por que que Jesus disse isso? Pastor, por que que Jesus está falando isso? Se no versículo 45 está dizendo que eles o receberam. Dá uma olhada aí no versículo 45, chegando a Galileia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, né, no dia da festa, porque eles também tinham ido na festa. Então você está vendo aqui que eles estão recebendo Jesus, existe até uma simpatia em receber Jesus, existe uma expectativa com a volta de Jesus lá de Jerusalém para a Galileia. Olha, a demora é providencial. Ele não fez os milagres lá e já voltou para todo mundo jogar lá, sabe, uma coisa lá, jogar uma palma para ele passar em cima, jogar as vestes ali para ele passar em cima. Não, ele demorou um pouco lá na Judéia para vir para a Galileia. Olha, irmãos, eles estão recebendo Jesus com essa simpatia aí, e a palavra de Deus fala um motivo no versículo 45, que é por causa dos milagres que eles viram. Agora, isso é importante na nossa história, por quê? Porque Jesus, ele não quer, meus irmãos, que você creia nos milagres, no sentido de que, se não tiver o milagre, eu não creio. Calma lá. Ele vai ensinar isso para nós hoje, nessa história. Se eu não ver o milagre, quer dizer que eu não creio em Jesus. Quer dizer que se Jesus não tivesse feito nenhum milagre em Jerusalém, ele volta para a Judéia, porque lá em Caná só aquelas... Olha, ninguém quase percebeu o milagre de Jesus. Lá na Judéia foi público, todo mundo viu os milagres de Jesus. Quer dizer, se eles não tivessem visto o milagre, eles não iam dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Exatamente. É isso que esse texto está dizendo. Por isso, ele é antecedido pela essa frase, que o profeta não tem honra na sua própria terra. Quando Jesus volta para a Galileia, eu lembro os irmãos, talvez, a maioria dos milagres de Cristo, a grande maioria dos milagres de Cristo foram feitos na Galileia. 3 cidades em especial, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, foram o grande centro dos seus milagres. A ponto de Jesus olhar e dizer assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Olha, se lá em Tiro e em Sidom tivesse sido feitos os milagres que foram feitos aí, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. Ai de ti, Cafarnaum, você acha que subiu até o céu? Descerá até onde? Ao inferno. Se em Sodoma tivesse sido feito aí esses milagres, também não teria sido subvertido, não teriam crido. Veja, irmãos, tanto milagre que Jesus Cristo fez nessas cidades, na Galileia, e os galileus, na sua maioria, não creram em Jesus. Quando ele foi a primeira vez na sua cidade, em Nazaré, abriu a Bíblia, leu Isaías 53 e disse, essa profecia se cumpriu. Sabe o que fizeram com Jesus? Não é esse o filho do José lá, o carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe Maria? Suas irmãs e seus irmãos estão aqui? É verdade. Vamos pegar ele. Quase precipitaram ele. Levaram ele para o precipício para jogar ele lá para baixo. Deus não deixou.
Ele saiu do meio deles, foi um milagre. A segunda vez que Jesus foi para Nazaré, porque ele foi 2 vezes em Nazaré no seu ministério de 3 anos e meio, ele também foi rejeitado, a ponto da palavra de Deus dizer, e não pôde fazer muitos milagres aí pela incredulidade. Então, irmãos, às vezes essa história se repete. É uma tristeza saber que os próprios galileus, e principalmente a cidade de Nazaré, não deu o valor em Cristo. Olha, o Deus, o verbo que se fez carne, estava andando na rua deles, era vizinho deles, e foi rejeitado. Sabe por quê? Porque estava na rua. Sabe por quê? Porque frequentavam a mesma sinagoga. Sabe por quê? Porque estudaram na mesma escola. E aí há uma desvalorização. Falei hoje de manhã, eu vou repetir, porque eu acho que é importante. Eu aqui, né, eu fiquei escutando a mensagem lá dos pastores, dos irmãos que pregaram aqui. Não deu para ver tudo, mas eu vi na sua grande maioria. O pastor Léo, por exemplo, ele falou uma coisa aqui que impressionou. Ele disse que ele estava aí em muitas cidades de Bauru, que ele estava lá na Angola, que ele, né, na cidade de Luanda, não me lembro o nome da capital lá. Ele disse que ele nunca tinha visto um trabalho como o da nossa igreja. Vocês ouviram, vocês que estavam aqui ouviram o que ele pregou. Agora, isso aí nós já sabemos. Você também sabe. Mas o quanto você valoriza a sua própria igreja? O quanto é importante os profetas que tem na sua igreja? Que tipo de profeta? Os professores, os irmãos que trabalham na obra, o pastor e tal. E quanto de valor tem isso para você? Às vezes, irmãos, nós não valorizamos o próprio trabalho que fazemos. Sabe por quê? Porque o profeta, ele não tem honra na sua própria pátria. Valorize aquele que está do seu lado, o seu irmão. Valorize a sua igreja. Parece que toda a igreja é boa, menos a nossa, muitas vezes. Que igreja faz o trabalho que a nossa faz? Então, essa palavra cabe a nós também. Aqui, irmãos, no versículo 46, diz que segunda vez o Senhor Jesus, ele foi a Caná da Galileia, onde tinha feito água em vinho. E havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Veja 2 coisas interessantes aqui nesse versículo 46. Primeiro, é que nós temos um homem que ele é o oficial do rei. Numa cidade como era antes, uma cidade de Cafarnaum, a pessoa mais importante que tinha lá, as pessoas mais importantes, seria o centurião e seria o próprio oficial do rei. Seriam as pessoas mais importantes da cidade, mais financeiramente abastadas. Nesse caso, meus irmãos, o oficial do rei, pode ter certeza disso, era talvez o homem mais rico que havia lá, que todo mundo tinha que contribuir lá com o rei, né? E ele era o homem do rei. Agora, ele tinha poder, ele tinha influência, ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma posição muito alta, mas ele não tinha alegria, e ele não tinha força e nem poder para poder ajudar o seu próprio filho. Veja só. Às vezes a pessoa acha que só porque tem muita coisa, ou porque aquela outra pessoa tem muita coisa, né, que ela é mais feliz que você. Não, não é. O que nos traz a verdadeira paz é Jesus. O que é que nos faz verdadeiramente felizes é Jesus. Portanto, se você tem Cristo, você tem tudo. Esse homem não tinha. Mas veja que homem sábio, né? Foi procurar onde estava a verdadeira paz e felicidade e a cura do seu filho. Agora, uma outra coisa interessante é que o seu filho era muito jovem, e o versículo 47 diz que ele estava à beira da morte. Vai lá, porque o meu filho está à beira da morte. É verdade, né? Então, o que você tem aqui? Que nós imaginamos que só porque uma pessoa já é mais de idade, que ela é que vai morrer.
Ah, pessoa de idade, né? Tá com o pé na cova. Aí você escuta umas coisas, umas barbaridades dessa aí. Agora, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. A primeira pessoa a ser enterrada nesse mundo e ganhar um túmulo escrito aqui jaz era um jovem, não era um idoso. Era o jovem Abel. E desde então, isso nos mostra que não existe idade para partir e se encontrar e estar na presença de Deus. Por isso, podemos citar o que disse o profeta para Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Você vai sempre ler um jornal dizendo um acidente, hoje mesmo teve um acidente na estrada. Pela semana sempre tem um acidente. Quando tem essas coisas, você pode saber, é alguém de 20, é alguém de 18, é alguém de 22, não é assim que a gente lê? Pois bem, aqui está um jovem, né? E esse jovem, meus irmãos, ele está à beira da morte. Se ele morresse sem Jesus, o que ia acontecer? Para onde ele iria, né? Então, isso não existe uma idade para buscar o Senhor. Busque enquanto se pode achar. E aí, meus irmãos, no versículo 46 ainda, tem uma outra coisa. Está dizendo que o filho desse homem, né, esse jovem, esse menino, ele estava doente em Cafarnaum. O que tem aqui? Uma aflição doméstica. O que é uma aflição doméstica? É um problema que você tem dentro da sua casa. Pode ser doença. Olha, pode ser doença e muitas famílias têm problema com doença dentro de casa. Pode ser outro problema. Um pai está com um problema com um filho está com um problema com o pai, a esposa está com um problema com o marido está com um problema com a esposa. Bem, você pertence para uma família, bem-vindo ao clube daqueles que sofrem aflições. Eu não conheço nenhuma família, eu digo aqui, eu não conheço nenhuma família que não tenha suas próprias aflições, que não chora, que um pai não chora por um filho, que um filho não chora por um pai, que um marido não se pese pela esposa e vice-versa. Qual família que não tem isso? Mas sabe, a boa notícia é que as aflições são as maiores mensageiras de Deus neste mundo. Repare bem nesse pai. Ele teria ido a Cristo se não fosse a enfermidade do seu filho? Será que ele correria para Jesus, sendo um oficial do rei, com a posição que ele tinha, o desprezo que aquelas pessoas tinham pelos judeus? E Jesus era um judeu? Será que ele iria aos pés de Cristo clamar uma cura se o seu filho não estivesse doente? Por isso, as aflições, todas as dores e lágrimas que uma família tem, são, na verdade, mensageiras de Deus. O tempo que o Davi mais chorou, mais orou, e mais se comoveu, e mais sofreu, foi quando seus filhos estavam em aflição. E você que é pai, você que é mãe, você pode sentir um pouco do que o Davi, ele sentiu. Se o seu filho está doente, se tem algum problema com o seu filho, o seu coração sofre. Se você tem o seu pai ou sua mãe doente, o seu coração sofre. Se está com algum problema de relacionamento dentro da família, o seu coração sofre. E aí esse é o momento em que você se aproxima mais de quem? Você se aproxima mais de Deus. Às vezes tem alguma família na igreja meio assim, meio cansada, meio triste, meio, sabe, eu vou por ir, sabe? Aí vem uma aflição. E quando chega aquela aflição, parece que a família inteira se torna mais assídua, mais presente, começam a orar mais, clamar mais. Não é assim que aconteceu com o nosso Davi? Não é assim com Jacó? Toda aquela aflição que ele passou por José, aquilo aproximou mais ele de Deus, fez com que ele crescesse espiritualmente. Ele que era um homem que era tão cheio de si, ele olha e diz: olha, eu entrego meu filho então nas suas mãos, Judá. Se Deus quiser levá-lo, que leve. Se não, eu vou estar em paz.
Jamais ele diria isso se não fosse todas as aflições que ele passou. Então, irmãos, quando tiver uma aflição na sua casa, lembra desse pai aqui. Foi essa aflição que levou a salvação para sua casa. Foi essa aflição que fez com que ele tivesse ouvido a voz de salvação que vem de Jesus Cristo. Não esqueça disso. Agora, às vezes nós temos um defeito muito grande que é condicionar o milagre de Deus. Ele ficou sabendo que Jesus tinha feito muitos milagres em Jerusalém. Então ele se animou com isso, chegou em Jesus e no versículo 46 ele dá uma palavra aqui. Olha lá, vamos ler o final do versículo 47. No final do versículo 47, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque ele estava à morte. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho, vá lá na minha casa, Senhor, e cura o meu filho. Aí Jesus, ele não queria que a fé desse homem fosse como a fé dos galileus. Realmente Deus, ele tem uma tristeza quando escuta uma fé daquele tipo dos galileus. É uma fé que tem que ver milagres. Olha o que está escrito no versículo 48. Se vocês não virem sinais, não crê. Quer dizer que se vocês não verem o milagre acontecer, vocês não vão acreditar. Vocês têm que ver as coisas acontecerem bem perto de vocês. É assim que funciona a fé de vocês. Mas olha o que o homem diz. O homem, meus irmãos, esse pai desesperado, ele olha e diz: Senhor, desce, porque o meu filho está à beira da morte, vem logo, Senhor. Tipo se ele dissesse: vem depressa, Senhor, eu preciso que o Senhor vá correndo. Ou seja, eu queria que o Senhor tivesse presente, eu preciso da sua presença, Senhor, na minha casa, no meu lar. Então ele esperava assim, que Jesus entrasse na porta da casa dele, fosse até a cama do menino que estava doente, colocasse a mão na cabeça daquele menino que estava doente, e aquele menino, ele fosse curado, porque Jesus tem aquela mão poderosa. Se a mão poderosa de Jesus for colocada na cabeça do meu menino, então ele vai ser curado. Eu preciso dessa mão poderosa colocada bem na cabeça do meu menino. É isso que eu estou precisando. Essa é a fé do Naamã, que Deus despreza. O Naamã estava leproso. A empregada disse: tem um profeta que cura o senhor lá em Israel. Aí ele pega e vai. Chega lá, bate palma: ei, profeta! Aí sai o empregado do profeta. E disse para ele: olha, vai lá e se lava 7 vezes no Rio Jordão. O quê? Eu é que não vou me lavar no Rio Jordão. Eu pensei que ele ia sair da casa dele, vir até a minha presença, ou me convidar para ir dentro da casa dele, colocar a mão na minha enfermidade e me curar e me limpar. E essa é a fé de Naamã. Ou seja, condicionando como Deus tem que agir. Olha, nunca faça isso com os milagres de Deus. Condicionar a forma que Deus tem que agir. Deus, ele age do jeito que ele deve agir pela sua própria soberania e vontade. Nós não podemos interferir em nada. Mas ele queria a presença ali de Jesus lá na sua casa. Ele insistiu. E Jesus fez certeza de não ir lá, para que a fé dele não fosse igual à dos galileus, que se não vê, não vai crer, que é uma fé muito fraca. Agora, irmãos, realmente a fé dele era fraca, mas era uma fé. Você vai olhar aqui, que Jesus, no versículo 50, Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Olha que bênção. Ele ouviu a palavra do Senhor e ele deixou aquela fé tipo Naamã e resolveu crer na palavra de Deus. Então você tem aqui um homem, meus irmãos, que ele dá alguns passos
de crescimento na sua fé. Eu acho bonito a salvação desse menino, desse pai, de toda essa casa. Por quê? Porque eles dão passos de crescimento. A fé deles começa assim, bem fraquinha, né? Mas depois vai aumentando, até chegar naquele nível maravilhoso. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho, né, para a gente poder terminar, sobre o progresso da fé desse pai aqui, né, do pai do menino enfermo. Então como é que foi? Como é que tudo começou? Como é que ele passou a acreditar em Jesus? É porque ele ouviu falar que Jesus tinha feito milagre lá em Jerusalém. Repare bem, meus irmãos, como é que você chegou na igreja? Como é que você passou a crer em Cristo Jesus de uma forma mais fraquinha que fosse, mas como é que foi? Foi porque você ouviu falar. Veja como é muito importante você falar de Jesus. Você chegar numa pessoa, seja um amigo, seja um parente, seja um vizinho, você falar de Jesus. Falar o quê, pastor? Fala o que Jesus Cristo fez na sua vida. Não é isso que eles estão falando? O que Cristo fez? O que Cristo fez? Fez um monte de milagre lá em Jerusalém. Eu vi, tá? Nem acreditava muito em Jesus, mas falou. Agora ele ouviu. Veja só como é importante falar. Como crerão se não ouvirem, diz o apóstolo Paulo. Como é que eles vão ouvir se não pregarem, diz o apóstolo Paulo. Então você tem que falar. O primeiro contato dele foi o quê? Ouviu falar que Jesus de Nazaré fazia milagres. E aí ele dá esse primeiro passo, uma fagulhazinha de nada, né? Aí no versículo 46, versículo 47, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia, foi ter com ele. Olha, tem uma tradução, meus irmãos, que espelha mais aquilo que é a verdade. Não que essa não seja, mas que mostra para a gente o que aconteceu. Quando ele ouviu falar que Jesus estava vindo lá da Judéia para a Galiléia, ele foi procurá-lo. Daí ter esse termo que eles colocam aqui na minha tradução, por exemplo, está escrito assim, está escrito que, versículo 47, né? Diz que foi ter com ele. É a mesma coisa, mas veja como a palavra procurar faz um sentido um pouco melhor. Sabe por quê? Porque quando você dá o testemunho para uma pessoa, quando você está lá conversando com alguém e fala, olha, você não gostaria de ouvir falar de Jesus? Jesus tem feito tantas coisas maravilhosas na minha vida e tal. Você começa a falar de Jesus, da salvação para ele, pode ser que ele não vai prestar muito atenção. Mas aí acontece alguma coisa na vida dele. E ele vai lembrar de você. Olha, aquela pessoa me falou de Cristo. Eu vou procurar. Geralmente a pessoa vai procurar onde? Na igreja que aquela pessoa testemunhou. É assim que funciona. Essa pessoa ela é direcionada. Então foi procurar Jesus até que encontrou o Senhor Jesus. Veja só. A pessoa ouviu falar de Cristo, porque você falou lá fora. Aí ela vem, faz uma visita na igreja. Ou seja, ela veio procurar. É um passo um pouquinho maior de fé, né? Então, ele vai procurar o Senhor, tá certo? E aí, ele passa a clamar pessoalmente a Jesus. No versículo 47, rogou-lhe, então, que descesse e curasse o seu filho. Tá aí, meus irmãos, ele começa a clamar. É isso que acontece quando você dá o seu testemunho, e a pessoa é levada pelo Espírito Santo para procurar saber mais sobre Deus, sobre Cristo, e ele então vai ter uma palavra ali, ele vai ter um conhecimento um pouquinho maior, que o leva a conversar com Jesus, a orar. Porque ele pode vir para a igreja, e no momento que ele está na igreja, ele pode, naquele momento que está pregando, ou que está falando de Jesus, ou faz um apelo, naquele momento a pessoa abaixa a cabeça e diz, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Veja que o nível de fé está melhorando. A pessoa está clamando a Cristo. Já não é de ouvir falar, é um contato pessoal com Jesus. Uma coisa é ouvir falar que Jesus fez milagre em Jerusalém. Outra coisa é chegar aos pés de Jesus e dizer assim, Senhor, cura o meu filho. Aí é diferente.
Então, esse homem está crescendo espiritualmente. Só que ele tinha uma coisa na cabeça dele, né? Lembra? Que ele pensava que Jesus tinha que ir lá na casa dele, colocar a mão na cabeça do menino, fazer uns gritos, dar uns pulos para ele ser curado. E Jesus não queria fazer isso, para não atrapalhar o crescimento espiritual que ele estava tendo. Então, o que Jesus faz? Jesus, ele corrige aquela fé que está um pouquinho errada. É uma fé. É melhor você ter uma fé pequena do que não ter nenhuma, não é? É melhor você ter uma fé ali que está meio estrangulada por alguns costumes do que não ter nenhuma. Mas é a vontade de Deus corrigir para que você se alinhe à verdadeira fé. E aí Jesus, então, ele olha e vai ensinar aquele homem. Vai dizer assim: se você não vê o sinal, você não pode crer. Olha aqui, vai para sua casa. O teu filho vive. O teu filho vive. Irmãos, olha o nível da fé aumentando. Existe uma história no Novo Testamento que é muito parecida com essa, que é a cura do servo do centurião. E o centurião, o moleque está doente lá, o servo dele, e ele vai clamar a Jesus: Senhor, vem para minha casa aqui, porque meu servo está moribundo, está morrendo, né? E que Jesus, ele vai, está indo lá. E quando chega no meio do caminho, o que acontece? Ele diz: Senhor, stop. Para. Olha, Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo vai ser o quê? Curado. O que aconteceu? Qual foi a palavra de Jesus? Ele disse: nunca em Israel eu vi uma fé tão grande. Uma fé que não precisa ver. É uma fé que, se Jesus não estiver lá dentro da minha casa, não funciona. Não. Só uma palavra sua, Senhor, e o meu servo vai ser curado. A maior fé que Jesus viu neste mundo é de um homem que disse: Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio na sua palavra, Senhor. Agora eu quero que você pegue a Bíblia aí e olhe bem. No versículo 50. O que está escrito no versículo 50? Vamos lá. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O rapaz acabou de dizer: Senhor, meu filho está morrendo, o senhor tem que ir. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. Jesus disse: eu não vou lá. Você vai lá. Mas eu vim aqui para te buscar. Eu não vou lá. Vai. O teu filho está vivo. O teu filho vive, ou seja, ele está bem. O seu filho está curado. Vá. Não precisa eu ir lá, ele está curado. Mas o pai não estava vendo. O pai estava a horas e horas de distância, ele vai chegar em casa só no outro dia. É muito longe. E ele poderia começar a chorar: Senhor, o senhor não gosta de mim, o senhor não me ama, o senhor curou tanta gente em Jerusalém, por que o senhor não quer ir na minha casa curar o meu filho? Ele poderia dizer isso porque ele não viu o filho curado. Não tinha celular que nem tem hoje, né? Telefone. Antes era telefone. Eu vou ligar aqui para ver se ficou curado meu, né? Agora com o celular não. Ei, vou fazer uma ligação de vídeo, né? Tá, tudo bem. Né? Mas não tinha essas coisas naquele tempo. Louvado seja Deus que não tinha. Sabe por quê? Porque seria tentado falar: então tá bom, Senhor, tá, acredito, tá bom. Vai no banheiro, liga para a esposa: como é que tá aí? Não aconteceria isso hoje? Então volte para o versículo 50. Porque Jesus disse: vai, o teu filho vive. E no versículo 50 diz: o homem creu na palavra que Jesus disse. Primeiro ele creu, depois ele partiu. Ele não partiu, chegou na casa e creu. Ele creu na palavra de Deus. Essa, meus irmãos, é a grande fé
que está disponível a todos nós aqui na igreja. Você poder ler a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, adorar a Deus. Essa palavra que diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, se você crê nessa palavra, você pode ser salvo, porque você creu. Você está crendo em Cristo. É a palavra de Deus que está dizendo, se você crê em Cristo, você vai ser salvo. Veja como é importante, e esse é a grande fé, o grande passo de fé desse homem. Ele está voltando para casa. Ele poderia voltar a galope. Empresta um cavalo aqui, eu tenho dinheiro, eu compro seu cavalo, vou voltar para casa correndo, né? Provavelmente. Mas ele só vai chegar na casa no outro dia. Se você olhar aqui, irmãos, no versículo 51, descendo ele, logo saíram ao encontro, os seus servos lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem. Veja só, então, é quase um dia que ele levou para chegar. Ele não escutou o que Jesus Cristo disse e saiu desesperado para ver se era verdade. Não. A palavra de Deus diz, em Isaías capítulo 28, versículo 16, aquele que crê não tem pressa, não se apressará. Deus tem uma promessa para nós, não tenha pressa. Porque aquele que crê, ele não se apressará. O coração dele não vai ficar desesperado por resultados imediatos, não. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus ir agindo. Meus irmãos, ele chegou ao nível máximo aí da fé, né? Ele aceitou corajosamente a palavra de Cristo. E aí, se você, assim como esse pai, aceitar corajosamente a palavra de Deus, de Cristo, na sua vida, se você crê na palavra de Deus, você vai ter vitórias. Como o pai, ele teve vitória. Você vai ter vitória. Ele chegou na casa dele, nem entrou na porta da casa dele. Os empregados saíram. Patrão, tem uma novidade. Né? Como é bom novidade boa. Né? Que novidade? Né? O teu filho vive. Não é isso que eles estão dizendo aqui? A mesma palavra que Jesus disse no versículo 52, né? Final do versículo 51. O teu filho vive. Né? Aí, meus irmãos, a fé pode ser confirmada sempre. O pai perguntou, a que horas isso aconteceu? Né? Ah, foi ontem às 7 horas. Foi no mesmo momento que Jesus disse, o teu filho vive. Então, ele recebeu essa bênção maravilhosa de poder confirmar a palavra de Deus na vida dele. Então, quando você crê na palavra de Deus, você vai experimentar essa bênção maravilhosa de ver a palavra de Deus confirmada na sua vida. E tem mais uma coisa, tem uma promessa de Deus, eu creio nessa promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha o que acontece no final, para a gente terminar aqui. No versículo 53. Entendeu o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse, o teu filho vive. E creu ele quem mais? Toda a sua casa. Então, a fé, quando um pai de família crê em Cristo, e ele compartilha essa fé com a sua família, meus irmãos, cumpre-se a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, eu quero que Deus abençoe os meus filhos. Você crê na palavra de Deus? Você quer ver a palavra de Deus ser confirmada na sua vida? Espere essa bênção de Deus. Olhe para Atos capítulo 16, versículo 31 e creia. Creia nessa mensagem. Creia na mensagem de Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu digo, irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa quanto a presença dele. A palavra de Cristo é tão poderosa
Perdão, a palavra de Cristo, a Bíblia, é tão poderosa quanto a presença de Cristo. Jesus já faz mais de 2000 anos que ele foi assunto ao céu, subiu ao céu. Então você talvez não vai ter essa facilidade, né, de chegar e falar pessoalmente com Jesus, ao menos que ele queira fazer isso com você. Agora, uma coisa é certa, você tem o que aquele pai tinha, que é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, que continua a falar conosco. Creia na palavra de Deus, só para a gente terminar aqui com o versículo 50, e creu o homem na palavra que Jesus lhe disse. Quantos de nós podemos dizer, eu creio nas palavras que Cristo disse? Na palavra de Deus eu creio. Então, para que não fique dúvida do que você deve crer, dê um pontapé inicial. Eu creio que Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele disse que se eu cresce nele, eu seria o quê? Salvo. Que eu vou para o céu. Ah, não, mas eu não sei. Ele está dizendo, Jesus disse, eu creio. Se você crê em mim, você vai ser salvo. Né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro dele. Ele fez essa promessa e você tem que crer nessa promessa. Vamos lembrar de novo do ladrão da cruz, coitado, estava lá, né? Morrendo, moribundo. Não sei se podemos chamar de coitado. Fez tanta maldade nessa vida. Mas no último gole da vida dele, ele olhou e disse, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fez uma promessa para ele. Qual foi a promessa? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ele morreu. Vamos dizer que ele morreu, né? E chegou lá no céu. Aí alguém vai pegar lá o livro lá e dizer, rapaz, o que você está fazendo aqui? Você era ruim, hein? Né? Não é assim? Você merece o inferno. Eu sei. Eu sei que eu mereço o inferno. Né? Se ele falasse, eu fiz isso, aquilo, aquele outro, não ia colar, porque ele não tinha feito nada de bom. Né? Mas, veja só, se ele está lá e o camarada está com aquele livro comprido da vida dele, cheia de pecado, e dizer, o que você está fazendo aqui? Né? Aí ele vai poder olhar e dizer assim, aquele homem lá da cruz do meio, Jesus, ele disse que eu estaria aqui. Foi ele que me mandou para cá. Eu não fiz nada não, é ele que me mandou para cá. É ele, é Jesus, é ele que me salvou. Eu não mereço. Veja, irmãos, que poder há nas palavras de Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está lá, nos esperando. Vamos conhecer esse sujeitinho um dia. Né? Tem uns engraçadinhos, o crente vai dizer, rapaz, mas esse é um homem de sorte. Mas não tem sorte. Ele é um homem de fé, porque ele creu em Cristo como único e suficiente Salvador.